Boa noite para todos vocês, que Deus cubra a tua vida nessa noite com toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, quarta-feira, a campanha de cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Prepara aí em nome do Senhor Jesus um pouquinho de óleo ou então um pouco de azeite. A Bíblia manda fazer a unção sobre os enfermos e orar em nome de Jesus. Nós vamos, pela fé, fazer a unção de cura divina, a oração de milagres, de causas impossíveis e orar pelos enfermos e declarar através da fé um milagre no nome de Jesus. E o nosso propósito da quarta-feira que é o pão e a água. Preparem um pedacinho do pão e a água. Lá em Êxodo vai dizer assim: servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Gente, nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus. E como eu sempre falo, eu não convido você para assistir o culto, eu convido você para participar do culto. Porque se você apenas assiste o culto, você fica de fora olhando. E você não recebe nada. Mas quando você participa, você entra com a sua fé. E quando nós apresentamos a nossa fé ao nosso Deus, o resultado é o poder dele se manifestando, o resultado é milagres na nossa vida. Então nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Eu vou orar aqui, mas você aí na sua casa, você vai apresentar a Deus a sua luta, a sua batalha. Você vai usar a sua fé. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber. E eu tenho certeza que você veio para buscar a tua bênção, para buscar o teu milagre. Então, se você puder aí na tua casa, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, é que nesse momento, meu Pai, nós entramos em oração na tua presença e fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder, esse nome, Pai, que está acima de todos os nomes. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu levanto agora a minha voz aos céus. Eu levanto a minha voz agora, meu Pai, ao trono da tua graça, Pai. E eu oro, meu Deus, por cada pessoa que já está conosco aqui nesse culto de quarta-feira. Eu apresento em oração, meu Pai, a vida dessa senhora, a vida desse senhor, a vida desse jovem, das crianças. E eu peço, meu Deus, que desde já, Pai, o teu poder, o teu Espírito, comece, meu Deus, a tocar na vida de cada pessoa, Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que diante do teu poder, a doença, meu Deus, sai, os demônios caem por terra. Diante do teu poder, meu Pai, o impossível acontece. O impossível se torna possível, meu Deus. Por isso, meu Pai, comece agora mesmo a tocar, meu Deus, na saúde desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que agora está orando, Senhor, pedindo a cura, pedindo saúde, meu Pai. Essa pessoa que há muito tempo, meu Deus, vem carregando no seu corpo uma dor, doença, uma enfermidade, meu Pai. Que ela tem tomado remédios, que ela tem tratado, meu Deus. Mas parece que quanto mais ela trata, mais a coisa piora. Mais enfermidades aparecem, meu Deus. A tua palavra vai dizer, meu Pai, que lá na cruz do Calvário, o Senhor levou essa dor, o Senhor já levou essa doença, o Senhor já levou essa enfermidade, meu Pai. Então, meu Deus, eu não aceito, meu Pai, eu não aceito esta pessoa doente, esta pessoa enferma. Por isso eu peço, Pai, toca nessa noite para curar, meu Senhor. Toca nesta noite, meu Deus, para dar saúde para esta pessoa.
Meu Pai, eu clamo, Senhor, em oração pela família, Senhor. Aqui agora tem mães que estão orando pelo filho, pela filha, esposas, maridos, pedindo pelo casamento. Essa pessoa, meu Pai, que pede um milagre para sua casa, porque a sua família, meu Pai, está destruída, Senhor, pelas brigas, pelo vício da bebida alcoólica, meu Deus, pelo vício da droga, pelo vício do jogo. Meu Pai, quantas pessoas que sabem do que está acontecendo na família, meu Deus, dessa pessoa, que já disse até para ela, não tem mais jeito, não tem mais solução. Meu Pai, o Senhor deu as causas impossíveis. Não tem problema grande, meu Pai, não tem problema difícil, complexo, meu Deus, que o Senhor não tem uma saída, que o Senhor não tem uma solução. Então, Deus, que agora mesmo o Espírito do Senhor, meu Pai, possa visitar essa casa. Que o Espírito do Senhor, meu Deus, possa visitar o filho, a filha, o familiar, aonde ele estiver, meu Pai, para curar, para libertar. Oh, meu Deus, vem operar o milagre. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No passado, o Senhor operou milagres, o Senhor operou maravilhas, e o Senhor continua sendo, meu Pai, o mesmo Deus, o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas. Então, meu Deus, vem abençoar, Pai. Vem abençoar o teu povo nessa noite. Que esses momentos, meu Pai, que nós vamos passar aqui na tua presença, em oração, ouvindo a tua palavra, te louvando, meu Pai. Que o Senhor vem estar operando, que o Senhor vem estar operando, que o Senhor vem estar abençoando, meu Pai, a vida do teu povo, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Fala com Deus, povo. Fala com Deus, igreja. Faz a tua oração. Faz a tua oração. Você entrou aqui nesse culto, nessa noite, porque você está precisando de uma saída, de uma solução, de uma resposta. Então, usa a tua fé. Fala com o teu Deus. Faz a tua oração. Faz a tua oração. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não fica preocupado em falar palavras bonitas, mas abre o teu coração. Abre o teu coração e conversa com o teu Deus. Ele ouve a tua voz, ouve a tua oração. Oh, meu Pai, atende, Senhor. Atende a oração do teu povo. Atende, meu Deus, responde os pedidos do teu povo, meu Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, e nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego esse culto de quarta-feira. Pai, toma a direção desse culto. Abençoe aqueles que já estão aqui, meu Pai, na igreja online. Abençoa, meu Pai, aqueles que ainda não conseguiram chegar, meu Pai. Traz eles nessa noite. Se tem algum, meu Pai, tendo dificuldade, se tem alguém tendo dificuldade para chegar para o culto, porque Satanás está querendo tirar a bênção dela, a bênção dele. Se tem alguém, meu Pai, tendo dificuldade para conectar, meu Deus, ajuda, meu Pai. Ajuda o teu povo, meu Pai, a entrar para o culto, a chegar para o culto, e que todos sejam abençoados, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, entregando nas mãos do Senhor esse culto de quarta-feira, dos milagres e das causas impossíveis, entregando nas mãos do Senhor e pedindo, Pai, opera um milagre, Senhor. Opera um milagre, meu Pai. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro
ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Preciso tanto de um milagre. Canta, remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Deus falando aí na tua casa. Deus habita no meio dos louvores. Faz esse louvor a tua oração, o teu clamor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. E você precisa e crer, canta. Louva a Deus. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz o milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. A igreja louvando. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Você estiver na sua casa, levante as tuas mãos para Deus. Ressuscita-me. Levante as tuas mãos para o céu. Você crê. E ore comigo, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego os meus problemas nas tuas mãos. Diga, meu Deus, meu Pai, me abençoa nesta noite. Trabalha na minha vida. Opera um milagre. Opera o sobrenatural. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus aí na tua casa. Aplauda aí o nosso Deus,
seja dada toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação. Jesus. Amém. Amém, igreja? Mais uma vez, boa noite para todos vocês. A paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira, ao nosso culto online. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Hoje, quarta-feira, é a noite dos milagres. Então, eu digo para você, não deixa nada te atrapalhar. Não deixa Satanás roubar a tua bênção, o teu milagre. Preste atenção na palavra, fica até o final do culto, participa com a sua fé das orações, e eu tenho certeza que você vai sair aqui nessa noite levando a tua bênção, levando o teu milagre. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, eu tenho um testemunho lá de Boa Vista, Roraima, para mostrar para você, e um testemunho aqui do interior de São Paulo para mostrar para você, de pessoas que estão participando do culto, estão perseverando, e pouco a pouco elas estão subindo a escada da vitória, estão vencendo para a glória de Deus. Amém? Mas antes de entregar a palavra, eu vou pedir para você compartilhar o link do culto. Eu vou pedir para você, você que está aqui comigo na vídeo, você que está pelo YouTube, no primeiro comentário fixado tem o link do culto. Pega o link do culto, manda para o seu contato, Me ajude a ganhar almas, me ajude a ajudar mais pessoas no nome de Jesus. Vai compartilhando o culto dessa noite, vai compartilhando a live, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Enquanto você vai compartilhando, nós vamos louvar, vamos cantar esse corinho de fé, de certeza, de alegria no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com alegria. Batendo palma, igreja. Pela graça de Jesus. A minha fé é poderosa. Vai compartilhando, gente. Vai saindo. Todo mal, toda doença e enfermidade. Canta com fé. É poderosa. Pela graça de Jesus. O povo de Deus cantando com fé. Pela graça de Jesus. Vai saindo a doença, a enfermidade, todo mal. Chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo. Renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. É mais fé. Amor, mais amor. Quem não tem? Fé. E sem amor não pode agradar ao Senhor. O homem que andou na Galileia. Chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo. Renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. É mais fé. Amor, mais amor. Quem tem? Peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar, pois sem fé. E sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 38. Se você tem uma Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38. A Neuza disse assim, esse blusão tá bonito, hein, bispo? É que tá frio aqui, Neuza. Aqui estamos agora com uma sensação de 12 graus aqui e tá esfriando bem rápido aqui, né? Bem rápido. Então, para a gente não ficar com a garganta ruim, tem que colocar aqui um pullover, aqui um suéter para aquecer um pouquinho. Lucas, capítulo 4, versículo 38. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Nós vamos ouvir a palavra. Como eu sempre digo, o momento da palavra é o momento mais importante.
Porque é na palavra que Deus ele fala com o povo dele. Lucas 4:38. Deixa eu compartilhar aqui. Lucas 4:38. Pronto, já vai aparecer para você aí na sua tela. O texto sagrado diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Lá em Mateus 8 vai dizer que ela estava acamada. E diz assim: e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava acamada, enferma e com febre muito alta. E eles rogaram ao Senhor Jesus por ela. Nós estávamos agora cantando esse corinho de fé que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A sua fé, a sua confiança em Deus é que vai fazer a bênção de Deus, o poder de Deus chegar na sua vida. E quando eu falo da fé, eu não estou falando de uma fé teórica, não, gente. Eu não estou falando daquela fé de boca. Você sabe o que é aquela fé de boca? É aquela pessoa que fala assim: não, eu tenho muita fé em Deus. Não, eu confio muito em Deus. A boca dela fala uma coisa, mas as atitudes dela mostram totalmente o contrário. Com a boca ela fala que tem muita fé em Deus, mas as atitudes, dúvida, incredulidade, desespero diante dos problemas, medo. A boca dela está falando: não, eu creio muito em Deus. Mas não adianta você abrir a tua boca para dizer que tem fé em Deus, porque Deus não vai ver a sua fé nas suas palavras. Deus ele não vê a minha fé quando eu falo que eu tenho a fé. Deus ele vai ver a sua fé é na sua atitude. E a fé que traz o poder de Deus para a minha vida, a fé que faz com que você seja curada das doenças, das enfermidades, a fé que faz o poder de Deus entrar na vida do teu filho, da tua filha, para libertar, a fé que faz entrar no teu casamento para restaurar, é uma fé acompanhada de atitudes. Observa esses dois versículos. A Bíblia diz que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Jesus já estava lá na casa de Simão. Mas o Senhor Jesus só manifestou o seu poder quando eles rogaram por ela. Ou seja, primeiro houve uma atitude de fé. E por causa dessa atitude de fé, Deus entrou com providência e aquela mulher que estava enferma foi curada. Aquela mulher que estava com uma febre alta foi curada. Por causa da ação da fé, aquela mulher que estava acamada, ela se levantou. Eu já disse aqui outras vezes e volto a dizer: Deus não vai abençoar a tua vida porque você está precisando, mas sim porque você crê. De repente você está precisando muito, estou precisando muito de ser curado, de ser curada. Estou precisando muito de uma bênção aqui para minha casa, mas você não crê.
E quando eu falo você não crê, eu não estou falando de você abrir a boca para dizer que crê. Porque você já viu aquele ditado que diz que falar até papagaio fala? Hã? Então é fácil a pessoa abrir a boca e dizer, eu tenho fé em Deus, mas Deus não vê a tua fé quando você fala. Deus vê a sua fé quando você age. Se você observar na Bíblia os milagres, todos os milagres foram resultados de uma atitude de fé. Deus deu a vitória para Davi diante do Golias. Mas para Davi receber a vitória, ele teve que ir lá para a batalha. Ah, não, eu vou ficar aqui escondidinho e vou deixar Deus fazer tudo sozinho. No milagre, 50% é a parte de Deus, o impossível. Os outros 50% é você que faz, é a sua atitude. É a sua atitude de confiar. É a sua atitude de crer no poder de Deus, mesmo quando tudo está vindo ao contrário. Você está esperando uma coisa e está vindo tudo ao contrário. Você está esperando uma bênção e a notícia que está chegando é notícia negativa. Ó, o médico disse que não tem jeito. Ó, o advogado disse, ó, essa causa é causa perdida. Você está esperando uma coisa, mas a palavra que está chegando para você, a notícia que está chegando para você é negativa. Mas ainda assim você permanece firme na tua fé. Aquilo que está diante dos teus olhos, por exemplo, você mãe está aqui, você está orando pela libertação do teu filho, parece que depois que você começou a orar ele está bebendo mais ainda, mas ainda assim você continua crendo. Essa é a fé. Essa é a fé que agrada a Deus. E essa é a fé que tem que estar dentro do teu coração. Eu pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o preço para quem quer o mover de Deus na sua vida. Não é fácil você crer quando tudo está dando errado. Não é fácil você crer quando aquilo que os seus olhos estão vendo está dizendo assim, ó, não tem jeito. Não vai acontecer, não tem saída, não tem solução. Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que vai fazer o sobrenatural de Deus chegar para a tua vida. Eu fico aqui, por exemplo, eu estou aqui fazendo culto, mas mesmo tempo que eu estou fazendo culto, eu estou operando aqui, eu coloco aqui o fundo da oração, eu coloco o louvor. Então, puxa vida, quando eu estou aqui operando, aí eu tenho que abrir os olhos para poder coordenar o trabalho aqui. Mas está tudo ok, eu continuo na oração. Tem gente que está aqui no culto olhando para mim. Olhando para mim. Como se estivesse assistindo televisão. Aí eu imagino, sabe o que eu imagino? A vida dessa pessoa deve estar uma beleza. Ela não precisa clamar. Enquanto tem outros que estão ali orando, clamando, pedindo a Deus, meu Deus, ouve a minha oração. Tem outros que estão, parece que estão fiscalizando a natureza. Gente, é a tua vida. Como eu falei no começo, eu não chamo ninguém para assistir o culto, não. Eu chamo você para participar. Porque se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que você sai levando a tua bênção. Se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que no momento da oração, o poder de Deus vai entrar aí no teu corpo e esse câncer, esse caroço, essa dor, essa enfermidade vai sair pela mão de Deus. Se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que agora mesmo, antes mesmo de orar, o Espírito Santo já está trabalhando lá no teu filho, já está tocando lá na tua filha. A Bíblia diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam nele. Mas para você receber a tua bênção, você precisa usar a tua fé. Quando você usa a sua fé, não tem como Deus não te abençoar. Mas quando você assiste o culto, vou assistir o culto, vou ficar ali olhando. Você vai sair igual ou pior do que você começou. Porque, gente, isso aqui não é entretenimento. Deus nos deu essa direção para ajudar você. Para fazer a palavra poderosa dele entrar aí no teu coração e sacudir a tua vida e botar a tua vida para cima. Mas se você não aproveita essa oportunidade, eu não posso fazer nada. Porque, gente,
Não é o bispo que vai resolver a tua vida, não, é Deus. O bispo é um instrumento. Tem uma irmã que mandou uma mensagem: ô bispo, tô mandando a foto desse menino, vê se você consegue fazer alguma coisa para ele ali. Eu falei: misericórdia, Jesus. Misericórdia dessa irmã. Olha só. O bispo, o pastor, ele é um instrumento, ele precisa de Deus tanto quanto você, ou quem sabe até mais. Eu digo até mais que você, porque você tem a sua carga para levar. Aqui a gente está pegando a carga de todo mundo, todo dia, o dia inteiro. Todo dia, o dia inteiro. Usa a sua fé, igreja. Jesus estava lá na casa de Pedro. Se ninguém clamasse, bispo, mas Jesus não sabia que a sogra de Pedro estava acamada? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus não sabia que ela estava enferma? Jesus sabia que ela estava enferma. Jesus não sabia que ela estava com uma febre muito alta? Sim, Jesus sabia que estava com uma febre muito alta. Mas a promessa é para quem crê. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Jesus estava lá na casa de Pedro e rogaram-lhe por ela. Alguém, a Bíblia não fala quem, alguém clamou por ela. Alguém usou a fé por ela, inclinando-se ele para ela. Olha só, quando você usa a tua fé, Deus ele se inclina para você. E quando eu falo Deus se inclinar para você, é ele olhar do alto para a tua vida. É ele olhar: não, aquela serva lá está crendo, eu vou operar na vida dela. Aquele servo ali está crendo na minha palavra, eu vou entrar com providência na vida dele. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. A febre foi embora, a enfermidade foi embora, e logo se levantou, passando a servi-lo. Nós vamos fazer a oração em nome de Jesus Cristo. Se você crê, se você aí na tua casa não ficar assistindo o culto, mas usar a tua fé, usar a tua fé, clamar a Deus, clamar a Deus, eu tenho certeza que quando eu terminar esse culto, você sai com a tua bênção, você sai com a bênção para a tua casa, você sai com a bênção para a tua família, você sai com a bênção para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, toma posse dessa palavra agora. Toma posse dessa palavra. Eu creio. Diga assim: eu creio. Eu vou usar a minha fé. Deus vai operar na minha vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou mostrar para você 2 testemunhos e nós vamos orar. Nós vamos orar. E você aí na tua casa, se você crê, você vai clamar com a sua fé. Bispo, eu estou no culto de quarta-feira pela minha saúde, você vai clamar pela tua saúde. Bispo, eu estou no culto de quarta-feira para a libertação do meu filho, bispo. Meu filho está na bebida, está se acabando na bebida e está acabando com a família. Você que está aqui pelo teu familiar, que está na droga, aquele teu familiar que fica meses fora de casa e você não sabe se está vivo ou se está morto. Eu vou orar em nome de Jesus. E se você crê, o poder de Deus vai se manifestar. E diante do poder de Deus, o espírito do vício sai. Diante do poder de Deus, o impossível se torna possível. O milagre acontece. Amém? Eu vou mostrar para você o testemunho da dona Cleusa, lá da cidade de Bauru, aqui no interior de São Paulo. E depois eu vou mostrar para você o testemunho da Vanderleia, lá de Boa Vista, Roraima. Pessoas que estão na fé, que estão usando a fé. E quando você usa a sua fé, não tem como Deus não te abençoar. Porque o teu problema para Deus não é nada. O teu problema para Deus não é nada. O meu problema para Deus não é nada.
O problema é que, às vezes, nós, com a nossa incredulidade, somos o nosso pior problema. Porque Deus tem poder para tocar nessa situação e fazer um milagre. Amém? O nosso Deus é o Deus criador do universo. Se ele pode criar o universo, ele pode te curar. Ele pode te libertar, ele pode transformar a tua casa, ele pode restaurar o teu casamento, ele pode abençoar a tua vida. Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Se você não preparou o óleo, o azeite, prepara aí, por favor. Já aproveita, prepare um pouquinho de óleo, prepare um pouquinho de azeite. Eu vou consagrar e vou fazer a unção de cura, a unção do milagre, a unção das causas impossíveis. Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos orar. A paz, bispo. Eu sou a Cleusa aqui de Bauru, bispo. Ontem, por incrível que pareça, eu estava muito bem, eu saí com a minha filha, cheguei, já era umas 5 horas, preparei a comida do meu marido, mas quando foi daí a pouco, começou uma dor de estômago que eu não aguentava. Aí eu peguei, tomei um banho e fui pro meu quarto e falei, vou deitar, né? E aí tomei um banho com água ungida, que o senhor, eu sempre preparo a garrafa de água ungida para mim tomar banho. Tomei banho, cheguei lá, passei o olhinho ungido e fiquei quietinha lá no meu quarto, esperando que aquilo passasse, né? Porque falei, eu tenho certeza que vai passar. E foi diminuindo, assisti o culto inteiro. Graças a Deus, terminou o culto, a dor desapareceu. Amém. Deve ter ido lá para o inferno, onde é o lugar dela, né, bispo? Isso mesmo. E hoje eu estou bem, graças a Deus. Muito obrigado pelas orações. Deus abençoe o senhor e a pastora e toda a sua família. Amém. Glória a Deus. E eu aqui agradeço muito, e agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Pelas coisas lindas que Ele faz na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa tarde, bispo. A paz do Senhor. Paz. Aqui é Vanderleia Carvalho, de Boa Vista, Roraima. Quero agradecer pelas suas orações, que eu pedi oração pela minha sobrinha Amanda, que o médico tinha falado que ela estava com câncer. E graças a Deus caiu por terra, igual o Senhor profetizou. O Senhor profetizou que ia dar negativo. E graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, deu negativo o exame da menina lá. Graças Amém. a Deus, Glória a muito Deus. obrigado. Que Deus continue usando o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tá aí 2 testemunhos, da Cleusa lá de Bauru, curada, e da sobrinha da Vanderleia, que o médico disse que ela estava com câncer e quando foi fazer os exames não tinha absolutamente nada. Eu vou orar em nome de Jesus e vou profetizar sobre a tua vida. Se você crê, o Deus que curou a Cleusa, o Deus que entrou com providências na sobrinha da Vanderleia, vai entrar aí na tua saúde, vai entrar na tua família, vai entrar nos teus caminhos, e diante do poder de Deus o mal ele sai, o mal ele cai por terra no nome de Jesus. Amém? Se você tem aí o óleo, o azeite, segura aí na tua mão no nome de Jesus. Se você tem aí o pedacinho de pão e o copo com água, deixa aí próximo que eu vou consagrar, vou fazer a unção, você vai comer do pão, beber da água, e nós vamos orar forte no nome do Senhor Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí o óleo, apresenta para Deus aí o azeite, quem tem, fecha os olhos, deixa eu consagrar Jesus, deixa eu abençoar o teu óleo, o teu azeite. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o óleo da unção. Eu apresento, meu Pai, o azeite, o elemento que representa o Espírito do Senhor, que representa o teu poder, meu Pai. A tua palavra em Tiago vai dizer
Está alguém enfermo? Chame os pastores, os presbíteros, os homens de Deus. Faça unção em nome de Jesus e ore sobre ele. E a tua palavra diz que a oração, meu Deus, da fé levantará o enfermo. Meu Pai, consagra com teu poder. Consagra, meu Pai, com unção de cura divina, com unção de milagres, com unção de causas impossíveis. E quando, meu Deus, eu ungi o alto da cabeça desta serva, desse servo do Senhor, pela fé, eu quero, Deus, o poder do Senhor entrando na vida deles. Pai, eu vou ungir as mãos, Senhor. Eu vou ungir as mãos desta pessoa. E quando ela colocar as mãos, meu Pai, no local da doença, no local da enfermidade, quando ela colocar, meu Deus, a mão nessa foto, nessa peça de roupa, que o poder do Senhor venha se manifestar, meu Pai, e operar um milagre, e operar o sobrenatural. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, consagra o pão e a água. A tua palavra em Êxodo vai dizer: servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Consagra esse pão, consagra essa água, e tira, meu Pai, nessa noite, todas as enfermidades. E tira todas as enfermidades. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém? Olha para mim. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção de cura divina, com a unção de milagres e com a unção de causas impossíveis. Em nome de Jesus, recebe a unção agora no alto da tua cabeça. Do óleo que você tem, do azeite que você tem, coloca no alto da tua cabeça agora, em nome de Jesus. Pela minha fé, eu unjo agora as tuas mãos. Recebe a unção nas tuas mãos. Recebe a unção nas tuas mãos em nome de Jesus. Passa as mãos assim uma na outra. Se você tem a foto do familiar, unge essa foto aí agora. Unge a foto do familiar. Se você tem a foto, unge a foto. Unge a peça de roupa. Coma do pão e beba da água. Coma do pão e beba da água em nome de Jesus. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, eu vou pedir para você colocar uma das mãos ou as duas mãos no local da dor, no local da enfermidade. Se você puder, coloca as duas mãos e segura aí na oração. Bispo, eu tenho um problema de saúde, mas eu estou orando também pelo meu filho, pela minha filha. Coloca uma das mãos no local da dor, a outra mão você coloca na foto dele, na foto dela, ou na peça de roupa. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Eu vou orar. Mas você aí na tua casa, você vai clamar a Deus. Você vai pedir que nessa oração o poder de Deus toque aí no teu corpo. O poder de Deus toque na tua vida. E o mal seja arrancado em nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo, meu Deus, a minha mão. E pela minha fé, meu Pai, eu coloco agora a minha mão no alto da cabeça dessa pessoa. E eu te peço, meu Pai, entra com teu poder agora. Entra, meu Deus, com teu poder agora, Senhor, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Meu Pai, o Senhor disse na tua palavra que
tudo que eu pedi na oração, crendo, eu vou receber. Eu peço, meu Deus, pela minha fé, que o teu poder, que o teu Espírito, meu Pai, entre agora em forma de fogo. Entre em forma de fogo agora, Pai, no alto da cabeça, até os pés desta pessoa. Entra com teu poder agora, meu Deus, no sangue, na carne, na pele, nos órgãos, nos ossos desta pessoa. Meu Deus, entra o teu poder agora, meu Pai, e toca na raiz dessa doença, na raiz desta dor, na raiz desta enfermidade, e todo mal, toda força maligna, todo espírito imundo, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade no corpo desta pessoa, comece a sair agora, comece a desalojar agora, pelo poder da minha fé, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Doença, enfermidade, caroço, câncer, moléstia, inflamação, infecção, dor, dormência, vai saindo daí agora, meu Deus e meu Pai. Está escrito na tua palavra que lá na cruz do Calvário o Senhor já levou todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Então eu não aceito essa doença no corpo desta pessoa, eu não aceito, meu Pai, essa enfermidade no corpo dela. Vai entrando com o teu poder, meu Pai, vai entrando com o teu poder nesse coração doente, esse coração enfermo, essa pessoa, meu Pai, que padece de um problema respiratório, essa pessoa que sofre com bronquite asmática, meu Pai, essa pessoa que traz um câncer no pulmão. Entra agora, meu Deus, e cura os pulmões dessa pessoa agora. Entra, meu Deus, nesse fígado que está enfermo, que está doente. Entra, meu Pai, nesse rim que está paralisado. Essa pessoa que está orando comigo, meu Pai, e há muito tempo, meu Senhor, ela está fazendo hemodiálise, porque os rins pararam. Meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o doutor dos doutores. Então vai entrando agora com o teu poder, meu Deus, e faz um milagre, faz esses rins voltarem a funcionar. Meu Deus, entra com o teu poder agora no estômago dessa pessoa, essa pessoa que sofre com uma gastrite nervosa, essa pessoa, meu Pai, que sofre com uma úlcera, essa pessoa que há muito tempo, meu Pai, ela tem dores fortíssimas no estômago, ela come, tudo que ela come dói, tudo que ela bebe dói. Meu Pai, entra agora, Senhor, e arranca essa inflamação, arranca esse tumor, arranca esse caroço desse estômago agora. Meu Deus, entra, Senhor, no útero dessa mulher, essa mulher que não pode engravidar, meu Pai, o Senhor é o Deus dos milagres. Então, meu Deus, vai curando agora, vai fazendo o milagre acontecer, vai arrancando, meu Deus, esse câncer uterino, vai arrancando, meu Deus, esse mioma, esse fibroma, vai arrancando, meu Deus, esse tumor, vai arrancando, meu Pai, essa infecção uterina, esse mal, meu Deus, que está aí causando essa enfermidade. Eu te repreendo, doença, eu te repreendo, enfermidade, eu te ordeno, saia agora pela minha fé, no nome de Jesus. Deus, toca nessa coluna, meu Pai, essa pessoa que está entrevada na coluna, cura ela agora. Meu Deus, toca nessas pernas, essa pessoa que traz as pernas inchadas, as pernas inflamadas, essa pessoa, meu Pai, que sofre por conta de um problema circulatório, meu Deus e meu Pai, que essa unção, meu Deus, que essa unção com óleo seja o fogo do teu poder, que essa unção com óleo seja o fogo do Espírito Santo, e todo mal, toda doença, toda enfermidade saia desse corpo agora, saia da vida dessa pessoa agora, todo câncer, essa pessoa que sofre, meu Pai, com câncer, essa pessoa que está fazendo terapia, radioterapia, meu Pai, meu Deus, eu não aceito, pois a tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te cura.
Eu sou o Senhor que te sara. Então vai curando, meu Deus, vai curando, vai operando o milagre. Ah, meu Deus, que das mãos abençoadas desta pessoa sai o teu poder agora. Que das mãos ungidas desta pessoa saia fogo do Senhor, saia fogo do Espírito Santo, e toda dor, toda doença seja queimada, toda enfermidade seja queimada. Saia desse corpo agora, doença. Sai agora, enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, entra com teu poder nessa casa, entra com teu poder nessa família, meu Pai, essa família que está destruída por conta da briga, por conta da confusão, essa família, meu Pai, que está destruída pelo vício da bebida alcoólica, o vício do jogo, o vício da droga, meu Pai, que todo espírito maligno, que todo espírito imundo, meu Pai, de briga, de contenda, de confusão, de vício, seja agora amarrado, seja agora acorrentado, seja agora repreendido. Saia dessa casa, saia desse lar, saia dessa família. O mal, meu Deus, vem amarrando a vida dessa pessoa, que vem fechando portas, que vem fechando caminhos, meu Pai. Está tudo trancado, está tudo amarrado, mas o Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que abre portas onde nem parede tem. O Senhor é o Deus dos milagres. Então, meu Deus, todo mal espiritual, todo mal físico, meu Deus, bate em retirada agora. Sai do corpo, sai da casa, sai da vida dela, dos caminhos dela. Saia todo mal agora, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para Deus. Levante as duas mãos para Deus. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor as minhas mãos. Diga assim: seja meu Pai, meu Deus, abençoe as minhas mãos, consagra as minhas mãos com o teu poder, consagra as minhas mãos com o fogo do Senhor, e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça, desça fogo nos céus na minha saúde, na minha família, nos meus caminhos, que desça fogo do Senhor na minha vida, e todo mal saia, toda doença saia, toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus Cristo. Coloque as duas mãos no alto da tua cabeça. As tuas mãos estão abençoadas. As tuas mãos estão abençoadas. As tuas mãos estão consagradas. Coloque as duas mãos no alto da tua cabeça. Não diga nada. Não diga nada. A mão de Deus toca na tua vida. A mão de Deus toca aí na tua saúde agora. A mão de Deus toca aí na tua casa, no teu filho, na tua filha, mãe. A mão de Deus toca no teu casamento. A mão de Deus toca nos teus caminhos. E o mal vai sendo arrancado. O mal vai saindo agora. Vai saindo doença, vai saindo dor, vai saindo enfermidade, vai saindo o espírito da briga, espírito da confusão, vai saindo o espírito da bebida alcoólica, da droga, do jogo, da pornografia. Vai saindo todo o mal do corpo dessa pessoa, da casa dela, da vida dela. Diga assim comigo: em nome de Jesus, todo mal do meu corpo vai embora agora. Todo mal da minha casa, minha família, vai sair agora dos meus caminhos. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos do alto da tua cabeça com fé e diga: todo mal saia. Outra vez, saia. Mais uma vez, sai. Toda doença, dor, enfermidade, sai. Sai e sai. Diga: não volte mais. Fala com fé: não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Nunca mais, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você levantar as suas mãos mais uma vez. Eu vou profetizar na tua vida. Eu vou profetizar a saúde para o teu corpo. Eu vou profetizar, mãe, a libertação para o teu filho. Eu vou profetizar que haja paz dentro da tua casa.
Levante as suas mãos outra vez. Meu Deus e meu Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me ungiu. Como homem de Deus, como ministro do altar, como profeta, eu declaro em o nome de Jesus, eu profetizo em o nome de Jesus Cristo, seja curada agora, seja curado, seja livre dessa doença agora, seja livre dessa dor agora, seja livre dessa enfermidade agora, seja livre de todo o mal aí no teu corpo. Recebe saúde agora. Recebe saúde no teu corpo agora. Em nome de Jesus eu declaro. Seja curada, seja curado. Seja curada. Seja curada em nome de Jesus. Seja livre de todo mal. Seja livre de todo mal, eu profetizo. Em nome de Jesus eu profetizo a libertação do teu filho da bebida, da droga. Eu profetizo a libertação da tua filha. Recebe a libertação para a tua casa. Recebe a libertação para a tua família. Recebe em nome de Jesus. Eu profetizo um milagre para os teus caminhos. Que todas as portas se abram pela mão do meu Deus. Os caminhos se abram pela mão do meu Deus. Aleluia. Recebe a tua bênção agora. Recebe o teu milagre agora. Se você crê, toma posse. Se você crê, toma posse. Toma posse da tua saúde. Toma posse da libertação, da paz para a tua casa, da bênção para o teu trabalho. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre, igreja. Recebe a tua bênção, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Aleluia, glória a Deus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Pai. Eu agradeço ao Senhor, eu não peço mais. Porque pela minha fé, meu Pai, o Senhor curou. O Senhor curou enfermos, meu Pai. Pela minha fé, meu Deus, o Senhor restaurou lares nessa noite. Pela minha fé, o Senhor visitou aquela filha, aquele filho, meu Deus, e o mal caiu por terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você crê que Deus te visitou nessa noite, se você crê que o poder de Deus tocou aí na tua vida nessa noite, agradece a Ele agora. A boca que abriu para pedir, ela abre para agradecer. Se você crê na tua bênção, louva ao teu Deus, agradece o teu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, eu bendigo o teu santo nome, Senhor. E eu agradeço, Pai, pela bênção. Eu agradeço, meu Deus, pelo milagre na vida do teu povo nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus aí na tua casa. Glorifica a Deus aí na tua casa, porque Ele te abençoou nessa noite. Eu não sei o que Ele viu em mim. Adorando a Deus, aleluia. Não entendo por que me amou. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Mesmo assim, Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e Ele é
que eu merecia. O que eu merecia era morrer. Mas Ele me ofereceu o céu. Mas Ele me ofereceu o céu. Canta, povo de Deus, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. E se eu não E se adorar, eu não adorar, falta algo. falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu. Porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu Mas sei. uma coisa eu sei. Eu tenho, Ele me Tudo que eu deu. tenho, Ele me deu. Aleluia. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. E se eu não E se eu adorar, não adorar, falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu Mas sei. uma coisa eu Tudo que eu sei. tenho, Ele me Tudo que eu deu. tenho, Ele me deu. Aleluia. A igreja adora. Agora é hora de adorar. Agora é hora de Eu adorar. não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que eu mereci era morrer. Mas Ele me ofereceu o céu. Aleluia. Mas Ele me ofereceu o céu. Canta, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, Se eu não adorar, falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais saberei. Tu me escolheu. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa Mas eu sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Tudo que eu tenho, Ele me deu. Eu só quero adorar. por isso estou Por aqui. isso estou aqui. E se eu não Se adorar, eu não adorar, falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais Oh, glória a Deus. saberei. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu Mas sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Tudo que eu tenho, Ele me deu. Oh, glória a Deus. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não adorar, Se eu não adorar, falta algo. algo em mim. Eu jamais Eu saberei. jamais saberei. Porque Ele me Porque escolheu. Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu Mas sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Ele me deu. Oh, glória, louvado seja o teu nome, Jesus. Tudo que eu tenho, Glorificado. Ele me deu. Bendito seja o Senhor, meu Pai. Nós te Tudo que louvamos, eu tenho, Ele me deu. nós te adoramos. Aleluia, aleluia. Adore a Deus aí na tua casa. Louvado, glorificado. Bendito seja o Senhor, meu Pai. Bendito é o Senhor. Digno de glória, digno de adoração, digno de exaltação. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha, é a nossa cidadela, é o nosso braço forte, Pai.
que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a tua misericórdia? Aleluia, diga glória a Deus. Nós entregamos, Pai, a nossa vida nas tuas mãos. E nós te agradecemos, porque nós temos a certeza da tua bênção, a certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga amém. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Ele aí na tua casa. Deus seja dada toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Olha para mim, em nome de Jesus. Deus, Ele tocou aí na tua vida. Ele tocou na tua vida e tu recebe saúde. Amém? Ele tocou na tua vida e tu recebe saúde. Você que estava sentindo dores, procura as dores aí agora. Faz aquilo que você podia fazer. Faz aquilo que você podia fazer. Eu tenho certeza que Deus operou agora. Muitas pessoas foram curadas agora. Muitas pessoas foram libertas. Muitas pessoas foram abençoadas agora em nome de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas que podem constatar isso agora. Se você constata isso agora, não deixa de contar o teu testemunho. Tem pessoas que vão constatar isso amanhã. Amanhã você puxa a vida, não precisa mais nada. Tem muita gente que vai constatar quando for fazer o exame, não vai sair mais nada. Não vai sair mais nada. Porque Deus, Ele tocou na tua vida. Porque Deus, Ele tocou na tua vida. Porque Deus, Ele tocou na tua vida. Creia. Diga assim comigo: eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da minha vitória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você que foi curada nessa noite, foi curada. Você que recebeu a sua bênção nessa noite, não deixa de contar o seu testemunho. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele curou você para ele ser glorificado. Ele tocou aí no teu filho, ele tocou na tua casa, ele tocou na tua vida para que ele seja glorificado. Então, hoje ou amanhã, durante o dia, bispo, eu estava sentindo muita dor, não estou sentindo mais nada, bispo, eu estava com um caroço, desapareceu. Você vai entrar lá no meu WhatsApp. Se você não tem o meu WhatsApp, anota aí: 11 972 25 31 06. Bispo, o senhor falou muito rápido. Tá bom, vou falar devagar. 11 972 25 3106. Você vai entrar nesse WhatsApp, você vai gravar um áudio. Mas, gente, por favor, procura um local silencioso. A irmã me mandou um testemunho gravando na hora que a panela de pressão estava... Meu Deus. Como é que eu vou usar esse testemunho, gente? Ô, meu pai, misericórdia, Jesus. Mas, bicho, já estava fazendo almoço. Vai longe da panela, porque vai sair o chiado da panela. Procura um local silencioso. Você vai falar o teu nome, a cidade da onde você está participando, da onde você está orando comigo. Não foi você não, Celina. Não foi a Celina da Bahia, não. Não foi, não. Não foi a Celina, não. Fala o teu nome, a cidade da onde você está orando comigo, e você vai contar o teu milagre. Eu estava sentindo uma dor assim, assim, e Jesus me curou. Olha, o meu filho foi liberto, o fulano conseguiu emprego. Não precisa ser longo, não precisa ser uma novela também não, tá bom, gente? 1 minuto e meio, estourando assim 3 minutos, porque mais que isso eu não consigo colocar lá na corrente de oração, que fica muito longo. Quando você conta o teu testemunho, você está glorificando a quem? Não foi você também não, Francis. Francis escreveu aqui, nem eu. Não. Quando você conta o seu testemunho, gente, o seu testemunho glorifica a quem? A Deus.
E quando você glorifica a Deus, Deus te dá muito mais. Quando você glorifica a Deus, Deus te abençoa com muito mais. Então não deixa de contar o seu testemunho. Ah, bispo, é que eu fico com vergonha. Ué, na hora de pedir você não teve vergonha, né? Hã? Na hora de pedir, Jesus me cura, Jesus liberta, Jesus... Por que na hora de você glorificar Ele você tem vergonha? Jesus disse assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Então você não tem que ter vergonha de glorificar a Deus. Ele te abençoou. Conta o seu testemunho. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero agora fazer a oração para Deus abençoar a tua vida financeira. Amém? Eu sei que muita gente agora vai sair do culto, mas paciência. Essa pessoa que sai do culto é a mesma que vai me pedir oração. Ai, bispo, ora por mim, porque eu não estou aguentando. Não está aguentando não, meu filho? Eu quero fazer a oração pela tua vida financeira. E eu quero convidar você para você socorrer a obra com a sua oferta. Nós estamos fazendo aquele propósito das 70 pessoas que nessa semana, deixa eu pegar aqui, que nessa semana, tá aqui, vão socorrer a obra de Deus com uma oferta de pelo menos R$23. Eu já estou com os nomes aqui, quem mandou os nomes, quem está fazendo o propósito. Daqui a pouco, quando for meia-noite, eu vou dobrar os joelhos, eu vou abrir a Bíblia lá no Salmo 23, eu vou colocar o seu nome lá. Eu vou colocar em cima da Bíblia, eu vou orar o Salmo 23, depois eu vou pedir pelo teu trabalho. Depois eu vou pedir pela tua vida financeira, para que Deus te abençoe, para que Deus te prospere, para que não falte para você. Na sexta-feira, nós temos que pagar mais de R$2.500, compromissos da obra, para a gente estar aqui lutando toda semana junto com você. E ainda falta R$800, gente, para a gente completar o que a gente tem que pagar na sexta-feira. Ainda falta, a gente tem que pagar R$2.500. E nós temos até agora R$1.700. Ainda falta R$800. Eu queria, nessa noite, convidar você, que Deus toca no teu coração para nos ajudar. Bispo, eu sou obrigado a ofertar? Não, você não é obrigado a dar nada, gente. Você ofertando, você não dando nada, eu vou vir aqui do mesmo jeito e vou entregar o meu melhor para te abençoar. Amém? Porque nós não estamos aqui correndo atrás de dinheiro. Tem muita gente que está acostumada, tem gente que fala assim, bispo, você ora para mim é que eu vou mandar uma oferta. Isso me ofende. Porque a pessoa está dizendo assim, olha, eu vou te pagar para você orar para mim, negativo. Nós pedimos a oferta porque a obra depende da sua oferta. Tudo que nós temos que fazer, a gente tem que pagar. A sua oferta torna possível com que almas sejam ganhas. Mas você não é obrigado a dar nada. Até porque, se você faz por obrigação, se você oferta como se fosse peso, é melhor você não fazer nada, porque isso para Deus não vale de quê? De nada. Você pode dar R$1 milhão, mas se você não fizer de todo o teu coração, para Deus tem que valor que tem? Nenhum. Porque quando você faz a tua oferta, quando você devolve o teu dízimo, quando você socorre a obra, Deus ele olha para o teu coração. A palavra vai dizer assim, a alma generosa prosperará. Ou seja, é aquela pessoa que faz para Deus o quê? De todo o coração. Então eu quero fazer a oração pela tua vida financeira. E se Deus toca o teu coração, se você pode ajudar essa obra, bispo, eu vou ajudar com a minha oferta. Você vai nos ajudar a completar esses R$800. Eu sei que para muita gente isso não é nada. De repente você está aqui e Deus tem abençoado o teu trabalho, Deus tem abençoado a tua vida financeira, e você diz, bispo, eu posso dar essa oferta de R$800.
para que na sexta-feira o senhor cumpra o compromisso da obra e a gente siga na mesma fé. Bispo, eu não posso ajudar com 800, mas eu posso ajudar com 100, com 200, com 50. Pelo menos, você vai nos ajudar com R$23. Até sexta-feira. Até sexta-feira, na parte da manhã, até o meio-dia. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim, bispo, eu vou ajudar. Eu já ajudei, mas eu vou ajudar mais ainda, bispo. Não vai te faltar. Não vai te faltar. Bispo, eu estou aqui com o meu dízimo, eu vou adiantar o meu dízimo, eu vou devolver o meu dízimo para completar. Você vai estar socorrendo esse ministério. E nós vamos estar clamando pela tua vida, para que Deus te dê 30, 60, 100 vezes mais. Eu quero fazer agora a oração em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, você vai orar junto comigo e pedir para Deus abençoar o teu trabalho. Pedir para Deus prosperar você. Pedir para Deus abrir a porta. Pedir para Deus abençoar a tua vida financeira. Amém? Bispo, eu quero ser uma das 70 pessoas. Eu vou fazer hoje, bispo. Eu tenho aqui, eu vou fazer um Pix. Eu vou fazer essa oferta hoje. Eu vou enviar o meu dízimo hoje. Eu vou colocar já aqui o Pix da igreja depois da oração. Você que vai fazer hoje, ou vai fazer amanhã, ou vai fazer na sexta-feira, quando terminar o culto, você vai mandar o teu nome lá no meu WhatsApp. Porque eu vou pegar o teu nome, vou colocar aqui no azeite. E meia-noite, eu vou dobrar os joelhos e vou orar pela tua vida financeira. Amanhã, meia-noite, eu vou dobrar os joelhos e vou orar pela tua vida financeira. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar sobremaneira no nome de Jesus. Amém? Aí na tua casa, se você puder, apresenta a financeira. Bispo, eu estou aqui com a minha carteira de dinheiro, a minha carteira de trabalho. Eu estou aqui, bispo, com papéis da minha aposentadoria de causa na justiça, eu não sei. Apresenta alguma coisa, apresenta a tua vida financeira, se tiver fácil para você. Ou então, apresenta as suas mãos. As mãos representam a força do trabalho. Tem gente que onde coloca as mãos, tudo amarra, tudo dá errado. Onde você colocar as mãos vai prosperar, vai dar certo para a glória de Deus. Levanta as mãos para Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida financeira, meu Pai, de todas as pessoas aqui nesse culto. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que já ajudou nesse propósito, por essa que vai estar ajudando nessa noite, amanhã, na sexta-feira, por essa que não tem nada para ajudar, meu Pai. Eu oro por aqueles que creem, meu Pai, tendo ou não tendo, aqueles que creem, meu Pai, e aqueles que amam a tua obra. Senhor Jesus, eles levantam as mãos para os céus em casa. As mãos, Senhor, representam a força do trabalho. Quantas pessoas, Pai, que aonde coloca a mão, tudo dá errado, tudo amarra. Mas eu peço, meu Deus, que a bênção esteja nas mãos do teu povo. Que aonde eles colocarem as mãos, meu Pai, seja abençoado. Que aonde eles colocarem as mãos, meu Pai, venha dar certo, venha prosperar, meu Pai. Oh, meu Deus, repreende, Pai, todo espírito de escassez. Repreende todo espírito de miséria, todo espírito de amarração. Repreende todo mal, meu Pai, no trabalho, no comércio, na empresa, nas vendas, nos negócios desta pessoa. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus. E abençoa, meu Pai. Abençoa o teu povo com a bênção da provisão, da prosperidade, da multiplicação. Pai, abençoa aqueles que já têm um nome, meu Pai, aqui no azeite, os 70, meu Deus. Abençoe aqueles que vão estar enviando o nome do propósito nessa noite, quando terminar o culto. Meu Pai, não deixe faltar para eles. Eles estão socorrendo a tua obra, o Senhor sabe. Eles estão socorrendo a tua obra, o Senhor sabe, meu Pai. Não deixa faltar para eles. Prospera a vida deles.
que a oferta de fé, que o dízimo, que o Senhor venha fazer, meu Pai, voltar para eles multiplicado, abençoado, 30, 60, 100 vezes mais. Eu abençoo, meu Pai, a vida de todo o povo no nome de Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu vou colocar na tela aqui para você a chave Pix da igreja. Você nessa noite, você deseja ajudar essa obra? Bispo, eu quero fazer a minha oferta nessa noite de todo o meu coração. Você deseja fazer a sua oferta? Você vai fazer nessa chave Pix que está aparecendo aí, 11 972 25 3106. Você vai estar enviando o teu dízimo nessa noite. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo. Bispo, eu vou estar enviando a minha oferta hoje. Bispo, eu vou estar enviando a minha oferta amanhã, na sexta-feira, o meu dízimo na sexta-feira, nessa chave Pix. Bispo, eu não tenho Pix. Eu não tenho Pix, bispo. Eu vou estar fazendo depósito. Se você não tem o Pix, você vai estar depositando nessa conta que está aparecendo aí do Bradesco. Quando você fizer o Pix ou quando você fizer o depósito, não deixa de mandar o comprovante, gente. Por que eu peço sempre para você mandar o comprovante? Para a gente poder colar aqui, ó. Isso aqui é o livro do dizimista e do ofertante. Nós vamos colar aqui. E todos os dias, eu, a pastora Anice, os meus filhos, nós dobramos os nossos joelhos. Daqui a pouco, antes de dormir, joelho no chão, para orar por você, para orar pela tua vida financeira, para orar pela tua casa. Não deixa de mandar o comprovante. Amém? Você socorre a obra, você ajuda a obra. E Deus abençoa você. Eu estou me lembrando aqui, falando aqui da oferta, teve uma irmã que, se ela estiver aqui no culto, ela vai saber o que eu estou falando. Ela falou assim, bispo, eu quero ajudar a obra, só que eu não tenho, bispo. Eu vou sair amanhã para me pegar o dinheiro emprestado. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Se ela estiver no culto, ela sabe o que eu estou falando. Uma irmã lá da Bahia. É uma pessoa de um coração aberto, um coração bom, mas você não tem que pegar dinheiro emprestado com ninguém. Você tem que fazer do que você tem, do que Deus te deu, do que Deus tem te dado. E se Deus toca no teu coração. E se Deus não toca no teu coração, você não deve fazer nada. Amém? Isso é para você ver que nós não estamos correndo. Porque se eu estivesse correndo atrás de dinheiro, eu falo, não, vai lá, irmã, pega. Não, negativo. Primeiro, gente, eu temo a Deus. Eu sei o Deus que eu tenho tratado, eu sei o Deus que eu tenho servido. E a maneira que eu trato vocês é o trato que eu tenho com Deus. Eu aprendi uma coisa, isso eu ainda era obreiro ainda, imagina. A gente começou na obra, eu e a Anicinha começamos junto, né? A gente conheceu na igreja junto, e com 15 anos a gente era obreiro. Eu aprendi uma coisa que o nosso pastor ensinava assim, o povo é Deus, no sentido da gente cuidar das pessoas, no sentido do trato com o povo, de você ser verdadeiro, ser sincero, de você não ser um ator. Então essa irmã, ela falou, bispo, eu quero ajudar, bispo, eu quero ajudar. Eu falei, não, irmã, eu vou orar por você, mas não faça isso. Porque isso, gente, isso agrada a Deus? Não agrada a Deus, de maneira nenhuma. Você deve ofertar do que você tem, você vai dizimar do que você tem. Bispo, eu não tenho. Amém. Deus vai te abençoar, Deus está vendo o teu coração, Ele vai dar para você, e quando Ele der para você, você vai socorrer a obra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração agora final, eu termino o culto e você vai descansar. Sexta-feira, 8 da noite, quebra de maldição, hein? Oração forte para libertação espiritual. Convida aquela pessoa que você conhece, que está precisando de libertação. Fala para ela, fulana, eu estou participando do culto online. Vem participar. Não, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião, não tem problema. Aqui eu não vou falar de placa, eu não vou falar de religião. Aqui eu vou apresentar um Deus que muda a tua vida, um Deus que transforma a tua vida, um Deus que te abençoa, que salva a tua alma. Sexta-feira, 8 da noite, libertação espiritual. E no domingo, gente, no domingo,
8 da noite, no culto das 8 da noite, nós vamos fazer o batismo nas águas. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, o primeiro passo que ela dá, qual é? Ser batizada nas águas. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. O batismo não é para adesão da igreja, da instituição. O batismo é para você enterrar a velha criatura e começar nova vida com quem? Com Cristo. No domingo nós vamos fazer o batismo. Bispo Marcos, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Então você vai preparar aí na tua casa, presta atenção, você vai preparar na tua casa um copo com água e uma bacia, porque eu vou batizar você por aspersão em nome de Jesus. Mas bispo, mas o batismo tem que mergulhar lá na piscina. A Bíblia não fala, gente, de um batismo certo, a Bíblia fala do batismo. A Bíblia vai dizer em Atos que Pedro pregou e 3.000 foram convertidos e batizados naquele dia. Será que eles foram batizados todos no rio? Não é porque eu não consigo fazer batismo por imersão que eu vou deixar de pregar o evangelho. O importante é que você receba Cristo e seja batizada, seja batizado. Bispo, eu quero me batizar. Você que quer se batizar no domingo, ou você que quer ser batizada, batizado no domingo, manda depois o teu nome para mim e escreve a palavra batismo. Porque no culto de domingo nós vamos fazer o batismo. No culto de domingo nós vamos fazer a cerimônia de batismo. Não é para você fazer parte do ministério A, B ou C. É para você fazer parte do corpo de Cristo. Domingo às 8 da noite. Amém? Glória a Deus. Mas antes de domingo, gente, amanhã, 6 da manhã, vamos orar, hein? Eu estou sentindo falta de um pessoalzinho de manhã aí, o pessoal está dormindo até tarde. Bispo, é que está muito frio aqui, bispo. Na minha cidade aqui, os pés estão congelando, bispo. Acorda cedo, vamos orar às 6 da manhã. Amanhã, 6 da manhã, se você puder, coloca o relógio para despertar, vamos orar junto. Quando for 15 para as 6, eu já vou botar o link no grupo. É só você tocar no link, 6 horas a gente começa a orar juntos. Bispo, eu não consigo orar às 6 da manhã. Amém. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar todo dia comigo a oração principal no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem tem foto da família, pega aí na tua mão. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa. Garrafa com água, alguém tem? Hoje Dona Lourdes não está com a garrafa dela. Dona Lourdes, rapaz, Dona Lourdes dormiu no culto, acorda, Dona Lourdes, pega a garrafa lá em nome de Jesus. Pega aí a sua garrafa com água. E aí, senhor Antônio, tudo bem com o senhor? Firme? Firme mesmo na fé? Você que está pelo YouTube, gente, deixa o joinha, deixa o gostei. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você estar participando com a gente da corrente de oração no nome de Jesus. Amém? Vou orar pela família, termino o culto e você vai descansar abençoado, abençoada, uma quinta-feira abençoada, um restante de semana abençoado e na quinta-feira, 8 da noite, a noite. Apresenta para Deus a peça de roupa, a foto, a garrafa com água. Apresenta para Deus aí, em nome de Jesus. Isso, fecha os teus olhos. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela família do teu povo. Meu Senhor Jesus, quantas são as famílias, meu Pai, disfuncionais, famílias, meu Pai, que estão completamente desfaceladas, destruídas, brigas, meu Pai, o vício acabando com tudo, a traição. Oh, meu Pai, quando o Senhor iniciou o ministério, o primeiro milagre foi transformar água em vinho, em uma festa de casamento, mostrando, meu Deus, o teu poder, mostrando que a vontade do Senhor, meu Pai, não é melhorar, mas é mudar, é transformar. Senhor Jesus, visita agora, Pai, cada familiar do teu povo. Visita o filho, a filha, o marido, a esposa, o sobrinho, os netos. Meu Pai,
aonde eles estiverem, meu Deus. Faz chegar o teu poder, Pai, o teu Espírito. Toca na vida deles, Senhor. Cura aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Liberta, meu Pai, os cativos de espírito, aqueles que estão aprisionados, meu Pai, por demônios na mente deles, no corpo deles, no emocional. Liberta eles, Pai. Abençoa a vida deles, meu Pai. Se tem algum, meu Deus, em situação de perigo, em situação de risco, ô Jesus, ô Senhor Jesus, dá livramento, dá bênção de livramento. Mas eu peço principalmente, meu Pai, quebrando o coração deles, para que eles se voltem para Ti, para que eles busquem ao Senhor. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, consagre e abençoa a fotografia apresentada na oração. Consagre e abençoa para essa peça de roupa. Essa roupa for usada, que ela saia o teu poder, saia a virtude e aconteça milagre. Pai, consagre e abençoa essa garrafa com água, esse copo com água. Quando essa água, meu Pai, for usada, seja para beber, seja para lavar, o que for, para cozinhar, Pai, que aconteça milagre de cura, de libertação, de transformação e de restauração. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Deus. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto, meu Deus, de quarta-feira. Obrigado, Senhor, pela vida do teu povo. Obrigado pelos milagres. Obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas. Senhor Jesus, o Senhor trouxe o teu povo nessa noite do culto. Eles vão sair agora, Pai. Acampa os anjos, meu Deus, ao redor deles. Anjos, meu Pai, com espadas desembanhadas de fogo, meu Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles uma noite de sono abençoada, tranquila. Pai, abençoe essa quinta-feira. Abençoe esse restante de semana. E tudo aquilo que o teu povo for fazer, aonde eles forem, Pai, o Senhor esteja na frente deles, tirando as pedras de tropeço no caminho, guiando no caminho certo, abençoando e dando vitória. Senhor Jesus, já prepara o nosso coração, já prepara a nossa fé, meu Pai, para esse culto de libertação da sexta-feira. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem digam amém. E graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui, gente. A bênção de Deus está aí na tua vida. A bênção de Deus está na tua saúde. A bênção de Deus está na tua casa. A bênção de Deus está na tua semana. Amém? Uma noite de sono abençoada. Um restante de semana de milagres. Prepara a tua fé. Sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, a gente volta, tá bom? Ó! Beijo no coração de vocês, gente. Fiquem todos na paz. Bom descanso. Boa noite para todos em nome de Jesus.